Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Hoje à noite nós não estaremos transmitindo a nossa live ao vivo, porque o meu sobrinho que cuida da parte da comunicação, a igreja dele já começou o culto à noite também, então em virtude disso a gente não está disponibilizando a nossa live aos domingos ao vivo, será aos sábados ou quinta-feira, como a gente tem feito aqui. Mas algumas informações para os irmãos que queria passar. Nós estamos com o nosso lote lá na igreja, já na parte de fase de embolso. A gente vai embolsar a parte de dentro do muro e a parte de frente, e vamos fazer a calçada também. Então, a gente publicou lá no WhatsApp que o grupo da igreja, especificamente o grupo lá de Frecheira, nós precisamos de 10 sacos de cimento. Os irmãos que quiserem doar, podem ir no grupo de Frecheira e colocar a sua doação, o quantitativo que você queira doar para a gente fazer a parte da calçada lá, que são a parte bem grande, e fazemos o embolso da frente e dos fundos do muro para a gente partir para dentro. Porque depois que tiver a fachada pronta, a gente não vai ter preocupação de voltar para fora de novo, vai estar tudo certinho, e vamos partir para dentro para começar a construção das nossas salas. Tá bom, irmãos? É um trabalho assim, vagaroso, mas ao mesmo tempo que sendo vagaroso ele é produtivo. Porque mensalmente a gente vai estar fazendo uma campanha, mesmo que seja pequena, para a obra da igreja. Tá? Então os irmãos fiquem à vontade de contribuir, né, de acordo com o que os irmãos queiram fazer, com o coração desejar. A priori nós estamos precisando de 10 sacos de cimento. Lá no grupo de Frecheira, no WhatsApp, já tem acho que 6 pessoas que contribuíram. Tá? Mas se algum irmão quiser contribuir com saco de cimento, eu quero contribuir com um valor de vara de ferro, eu quero contribuir com a mão de obra do pedreiro, fique à vontade. O símbolo do saco, o valor do saco de cimento, o irmão, em vez de contribuir com saco de cimento físico, o irmão vai ver quanto que está custando um saco de cimento, vai mandar essa oferta para a gente e a gente vai comprar lá perto, porque vai ficar mais cômodo o pedreiro pegar materiais mais perto lá do que a gente levar no carro e deixar lá, tá bom? Aí a gente vai comprando de acordo com a necessidade. Tá bom, irmãos? Faça isso e para que a gente possa avançar mais um pouco lá. Nós vamos ler a palavra de Deus, vamos ter a reflexão dessa noite para nosso elevo espiritual. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e 14, fala o seguinte: e dou graças a quem me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que Deus abençoe sua palavra, lida em nosso coração. Paulo está escrevendo aos Timóteo aqui nessa noite, ele está recomendando ao jovem Timóteo para ter cuidado com as falsas doutrinas, para ter cuidado com os falsos ensinos que estavam adentrando dentro da igreja naquela época. E ele adverte a Timóteo para que ele prestasse bem atenção nos ensinamentos ou de outras doutrinas. Muitas fábulas, muitas genealogias intermináveis, pessoas crendo em nome de pessoas, que mais produz questões de dúvida no outro. E Paulo estava falando para Timóteo colocar o seu coração no amor, numa consciência pura, numa fé não fingida, desviando-se dessas contendas de doutrina que não levam para lugar nenhum.
mas ele queria advertir a Timóteo que os doutores da lei não entendem e nem afirmavam o que estavam entendendo. Para Paulo, os profanos, os irreligiosos, todos esses, os sodomitas, os roubadores, fornicadores, os mentirosos, por perjúria contrária a essa doutrina, Paulo diz para Timóteo: tenha cuidado, Timóteo, cuidado com eles. A palavra doutrina significa ensino da palavra de Deus. Nós, os batistas, temos os princípios batistas que norteiam o nosso conhecimento bíblico. E nós acreditamos que a igreja batista acredita que a única regra de fé e prática para cada um de nós é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve nortear cada um de nós. Nós temos princípios bíblicos também, temos princípios doutrinários que precisamos respeitar, temos princípios normativos da denominação que a gente precisa seguir, porque são todos bíblicos. Mas à medida que a gente começa a olhar para os nossos princípios denominacionais e deixamos os princípios bíblicos, a gente começa a olhar as questões vãs da doutrina. Quando nós olhamos para a doutrina da palavra e viabilizamos a doutrina nos princípios da nossa denominação, dos princípios batistas, onde que diz que cada um é um sacerdócio, cada um pode ler a sua Bíblia, interpretá-la, pedir a iluminação do Espírito Santo, para que haja intérprete. Então Paulo estava dizendo para Timóteo: cuidado com o seu conhecimento, cuidado com a filosofia vã, cuidado com as pessoas que vão falar nos seus ouvidos coisas que não tem necessidade de você ouvir, doutores de lei, pessoas acusadores, roubadores, para que pudesse tirar a ilegitimidade da lei. E Paulo adverte Timóteo para que o Evangelho da Glória, que foi confiado a ele, pudesse ser confiado, no caso, confiado a Paulo, pudesse ser confiado a Timóteo também. O Evangelho da Glória, ou seja, o Evangelho da graça, do favor imerecido de Deus. Quando Paulo, ali no caminho de Damasco, ele pôde fazer mais uma comitiva da morte que matou muitos cristãos, perseguiu muita gente, inclusive Estevão. Paulo estava ali no apedrejamento de Estevão. E naquele momento ali, que ele viu Estevão sendo apedrejado e viu os céus abertos, e Jesus ali esperando Estevão, e Estevão falou: não imputes esse pecado, não reconheça o pecado deles. E Estevão foi apedrejado ali ao vivo. Paulo ali, ao partir daquele momento onde viu o apedrejamento, ele sai no caminho de Damasco, e é no caminho de Damasco que ele tem um encontro com Jesus. Paulo, com a mente totalmente conscientemente, com a mente totalmente voltada para o legalismo da lei, com a mente totalmente voltada para as indulgências da lei, ele coloca no seu coração o radicalismo religioso para perseguir os cristãos. E é nesse contexto em que Paulo escreve a Timóteo, dizendo: eu dou graças ao que me tem confortado, Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no meu ministério. Humanamente falando, Paulo não tinha condição nenhuma de continuar, de estar no ministério. Humanamente falando, talvez qualquer um de nós, até eu, humanamente, de continuar no ministério. Devido a tantas coisas que sobrevêm a cada um de nós. Mas o fato é que Paulo se manteve fiel na promessa de Jesus, mesmo ele sendo o que foi. Eu acredito que ao longo do seu ministério, muitas coisas, muitas lembranças permeavam a sua mente, o condenando, fazendo com que ele fosse um tanto quanto um pouco desgastado com a sua religiosidade. E é nesse contexto que Paulo chama a Timóteo para que ele seja
agradecido a Deus, para que ele dê graças a Deus ao conforto de Cristo Jesus, porque teve ele por fiel em seu ministério. O ministério que temos não é nosso. O ministério que nós temos é de Cristo. E ele nos chama para cumprir essa missão, porque o ministério é dele. Uns vão falhar, outros vão continuar e falhando, outros vão falhar e continuar, mas o fato é que nós precisamos continuar, porque a graça de Deus foi manifestada a todos. Ele deu um lindo testemunho como foi alcançado pela graça de Deus. Ele deu um lindo relato para Timóteo da sua conversão. Paulo era blasfemo, perseguidor da igreja, injúrio. Mas depois da sua conversão, ele alcançou misericórdia. Foi confortado e alçado em função do ministério de Jesus. Ele testificou que seu erro também aconteceu no tempo da ignorância, da incredulidade, apesar de ter sido considerado um homem religioso. Ele se justificou para Timóteo dizendo: mas a mim, Timóteo, eu fui blasfemo, eu persegui, eu oprimi, mas eu alcancei misericórdia. Porque fiz ignorantemente incredulidade. Eu peço a Deus que nós possamos também sermos alcançados todo dia pela misericórdia dele. Porque muitas das vezes nós nos tornamos incrédulos e fazemos e podemos cometer coisas ao longo da nossa vida que ignoramos às vezes os preceitos de Deus, ignoramos a graça de Deus, ignoramos o favor imerecido dele na cruz do Calvário e tomamos posições em que para nós o Evangelho talvez não tivesse valor quando tomamos essas medidas. Mas Paulo está testificando para Timóteo: olha, use o fundamento da graça, da superabundante graça, que é o amor que há em Jesus Cristo. E ele continua dizendo: e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo superabundou com fé e amor. E ele termina: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Como é bonito, quanta manifestação de graça aqui que Paulo falou. Quanto amor indispensável Jesus demonstrou sobre a vida de Paulo. Deus manifestou a todos os homens a sua graça, o seu favor imerecido. O seu favor imerecido. E nós somos abençoados, porque a superabundante graça de Deus, ela não é pesada. A lei nos oprime, a lei nos acusa, mas a graça de Deus, ela se tornou um aio, se tornou um caminho para tirar o peso da lei sobre cada um de nós. É por isso que Jesus na cruz do Calvário falou: Pai, tudo está consumado, tudo está preparado. Que nós possamos deixar para trás o tempo da nossa ignorância. Que nós possamos deixar para trás o tempo da nossa incredulidade. Porque a graça de Deus, ela se manifestou a todos, inclusive a cada um de nós, a mim e você, que somos principal dos pecadores. Que Deus possa te abençoar nesse domingo à noite e que você possa se sentir confortado com a misericórdia e a graça divina de Deus sobre a sua vida e sobre o cuidado que Ele tem sobre cada um de nós. E Paulo termina dizendo: quanto a mim, eu alcancei misericórdia. Quanto a nós alcançamos misericórdia. Porque nós somos principal do pecador. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns que fizeram naufrágio da fé. E ele cita
E Nineu e Alexandre quase entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. O Senhor, Ele nos ama. Talvez nos ama, não sabemos como, porque nós não merecemos o amor de Deus. Mas quando nós nos colocamos como principal pecador, é a graça de Cristo que nos alcança de novo e faz a gente levantar. É a graça de Cristo que nos busca de novo a manifestar os seus ensinos, a sua doutrina, a doutrina bíblica da palavra de Deus. E graças a Deus que nós temos igrejas que buscam na palavra de Deus o firme fundamento da fé, que é a iluminação do Espírito, está na palavra. Não existe outro momento de você conhecer Jesus. Não existe outra maneira de você saber quem Jesus é. Não existe outra maneira através de rituais religiosos. Não existe outra maneira através de rituais de pais para filho. Não existe outra maneira. Você só pode conhecer Jesus, nós só podemos saber quem Jesus é através da graça, do seu amor imerecido, que nós não merecemos. Então, quando nós olhamos para a graça de Cristo, nós deixamos os rudimentos religiosos que atrapalham, nos cegam, nos faz surdo, nos traz surdez, os rudimentos religiosos, as repetições, tudo aquilo que a gente acha que é importante para alcançar a salvação. Mas se nós buscarmos as repetições, cansam. A religiosidade cansa, o legalismo religioso cansa. Mas quando nós buscamos o favor imerecido de Deus, é a graça dele que nos absolve da acusação, é a graça dele que nos limpa e vem nos motivando a viver cada dia mais um passo, cada dia mais um novo amanhecer. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores, mas a graça de Cristo nos alcançou. Deus te abençoe. Reflita na palavra de Deus. Abra a Bíblia. Se você tem Bíblia em casa, leia a Bíblia. Aqui está a revelação da palavra de Deus para cada um de nós. Peça ao Espírito Santo para iluminar sua mente e coração. Ninguém pode interferir na sua fé. Jesus, a fé, é um dom gratuito de Deus. É Ele que coloca a fé quando nós abrimos o nosso coração. Que Deus a todos abençoe. Que você possa ter uma semana de vitória, paz e de manifestação da graça sobre a sua vida, sobre a sua casa e família. Deus te abençoe grandemente. Amém.